Você já sentiu que se afastou de Deus? Já carregou aquela sensação de que errou demais, foi longe demais e que não existe mais como voltar? Talvez pense que Deus já desistiu de você. Mas, e se eu te dissesse que não importa o que aconteceu, Ele ainda está de braços abertos esperando o momento em que você decide voltar? A caminhada com Deus não é uma linha reta. Existem fases em que estamos cheios de fé, buscando a presença dele com intensidade. Mas existem fases de fraqueza em que a oração parece vazia, a Bíblia fica fechada e a vida parece correr em outra direção. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. O afastamento de Deus pode vir de diferentes formas. Alguns se afastam por causa da dor, uma oração não respondida, uma perda inesperada, uma decepção profunda. Outros se afastam por causa das distrações, a correria do dia a dia, o trabalho, as responsabilidades que parecem ocupar todo o espaço. Há também aqueles que se afastam por causa do pecado, decisões que aos poucos foram levando o coração a esfriar. Mas eu quero que você entenda, Deus nunca se afasta de você. A Bíblia mostra um Deus que permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. O seu amor não depende da sua performance. Ele não ama mais nos dias em que você está firme e não ama menos nos dias em que você caiu. Ele simplesmente ama e continua te esperando. Neste devocional, vamos refletir sobre 5 verdades que mostram isso. E eu creio que, ao final, você vai perceber que não é tarde demais para recomeçar. O salmista diz em Salmos 139, 1:4: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Esse texto é poderoso, porque nos lembra que Deus conhece tudo sobre nós. Ele sabe o que pensamos, sabe o que sentimos, sabe as motivações do nosso coração. Às vezes, nos afastamos porque pensamos que ninguém entenderia nossas lutas. Mas Deus entende. Pense em Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes, exatamente como o Senhor havia dito. Pedro chorou amargamente, sentindo que tinha falhado de forma irreparável, mas Jesus conhecia o coração dele. Depois da ressurreição, Jesus não jogou o erro na cara de Pedro. Pelo contrário, o restaurou e reafirmou o chamado dele. Assim também é com você. Deus sabe por que você se afastou. Ele sabe da dor, das pressões, das escolhas erradas. E mesmo assim, Ele continua te olhando com amor e dizendo: Eu ainda te conheço e não desisti de você. Em Lucas 15, Jesus nos mostra o filho pródigo, que deixou a casa do pai e desperdiçou tudo. Quando voltou, esperava ser tratado como servo. Mas o pai o recebeu com festa, com alegria, com honra. Isso mostra o coração de Deus. Ele não nos define pelos erros, mas pelo amor dele. Talvez você tenha tomado decisões ruins, caído em pecados, quebrado promessas feitas a Deus. Talvez até tenha vergonha de falar com ele. Mas entenda, os seus erros não são o fim da história. O arrependimento não é um fracasso, é um novo começo. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Moisés matou um homem, mas foi levantado como libertador. Davi cometeu adultério e assassinato, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Paulo perseguiu cristãos, mas se tornou um dos maiores apóstolos da história. O erro não foi o final da história deles, e não será o final da sua. 2 Pedro 3:9 nos ensina que Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pense nisso. Nós vivemos em uma cultura imediatista, onde as pessoas perdem a paciência rapidamente. Quantas vezes desistimos de pessoas porque achamos que não mudam? Mas Deus não é assim. Ele espera, Ele insiste, Ele continua amando, mesmo quando você demora para voltar. A paciência de Deus é tão grande que Ele permitiu que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto, mas nunca os abandonou. Ele os alimentava diariamente com maná, os guiava com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Mesmo quando o povo murmurava, Deus permanecia presente.
Se ele foi paciente com uma nação inteira, por que não seria com você? O seu tempo de afastamento não anula o amor e a paciência do Pai. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você pode se sentir sozinho, mas a verdade é que nunca esteve. Pense em Jonas. Ele fugiu da presença de Deus e acabou no ventre de um grande peixe. Mesmo lá, no lugar mais improvável, Deus estava com ele. Muitas vezes confundimos silêncio com ausência. Quando Deus não responde da forma como esperamos, achamos que Ele nos deixou. Mas não é assim. Ele está ao seu lado nos dias de alegria e nos dias de dor. Ele vê cada lágrima que cai, mesmo quando ninguém mais vê. O inimigo tenta sussurrar que você está sozinho, mas isso é mentira. Deus prometeu que nunca abandonaria os seus filhos. Mesmo que você tenha se afastado, Ele permaneceu perto de você o tempo todo. 1 João 1:9 nos lembra: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sempre existe um caminho de volta. Pense no ladrão na cruz. Ele estava nos últimos momentos de vida, sem tempo para provar nada, sem chance de refazer a sua história. Mas ainda assim, Jesus lhe garantiu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O retorno não depende do quanto você consegue se esforçar. Depende da graça de Deus. Depende da sinceridade do seu coração. Talvez você pense que já foi longe demais, que já passou muito tempo, mas hoje pode ser o dia da sua restauração. Hoje pode ser o dia em que você abre o coração e diz: Pai, eu preciso voltar. E quando isso acontece, o céu inteiro celebra. Jesus disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagine isso, anjos se alegrando porque você decidiu voltar. Deus conhece o seu coração. Os seus erros não te definem. Ele é paciente e nunca desistiu de você. Você jamais esteve sozinho. E sempre existe um caminho de volta. Talvez você tenha acreditado que já era tarde demais. Mas não é. O Pai continua esperando. Ele não fechou a porta. Ele continua dizendo: Venha como está. Eu ainda te amo. Não importa quanto tempo passou, não importa o que aconteceu, o recomeço é possível hoje. Senhor, muito obrigado porque o teu amor nunca falha. Obrigado porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor permanece fiel. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Pai, que elas sintam a tua presença, que percebam o teu abraço, que saibam que não estão sozinhas, que a culpa caia por terra, que o medo seja vencido e que a fé seja restaurada. Senhor, dá coragem para que cada coração dê o primeiro passo de volta a Ti, que a esperança seja renovada e que vidas sejam restauradas nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus nunca fecha a porta.